Amém. As crianças podem subir até 12 anos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 1. Livro de Êxodo, capítulo de número 1. Todos encontraram Êxodo? Você que está nos acompanhando aí também, na sua casa. Êxodo, capítulo 1. Amém? Diz assim: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais se espalhava, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, da quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes cheguem a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: obrigado, a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Amém. Até aqui, gente. Queridos, hoje a gente inicia uma nova série de mensagens que vai durar aproximadamente 40 domingos, porque Êxodo tem 40 capítulos, e cada domingo vai ser uma exposição de um capítulo, levando em consideração o fato de que em um domingo podemos não conseguir expor um capítulo, aproximadamente levará 40 domingos. Eu fiz direito e filosofia e teologia, e por isso não quis saber das áreas de exatas, então eu não sei quanto tempo vai levar
40 domingos. Eu acho que passa desse ano, não passa 40 domingos? Pô, pastor, tu não precisa ser bom em matemática para saber, né? Mas eu acho que passa desse ano. Então, se Deus assim nos permitir, entraremos domingos no ano que vem pregando o Êxodo. Talvez estaremos em Êxodo capítulo 11, né? Se Deus assim permitir. Irmãos, o livro de Êxodo, Deus colocou no meu coração de compartilhar essa série, esse livro, aqui com a igreja, por causa de duas situações. A primeira, por causa desse tempo que nós temos vivido. Esse momento como nação, como sociedade, como país, como cristãos de uma sociedade corrompida, como cristãos de uma sociedade, poderíamos chamar de Babilônia, e muito politizada, e uns defensores de Apolo, outros defensores de Paulo, mas poucos verdadeiramente defensores do Cristo. E o livro do Êxodo, ele relata, ainda que seja o segundo livro da Bíblia, escrito aproximadamente no século 13 antes de Cristo, o livro de Êxodo, ele traz riquezas de conteúdos para nós. O livro de Êxodo é um livro extremamente profundo, e o próprio tema do livro, o próprio nome que intitula o livro, da palavra hebraica Êxodos, significa saída. É importante dizer que o nome, o título do livro de Êxodo, ele foi um título ganhado após a Septuaginta, que foi um momento em que estudiosos fizeram a tradução final da Escritura, porque o título desse livro era exatamente, são estes os nomes dos filhos de Israel. O título do livro era exatamente a parte inicial do versículo de início do capítulo 1, são estes os nomes dos filhos de Israel. E aí, antes de entrar no texto, eu queria compartilhar com vocês, pelo menos, alguns 4 motivos pelo qual o livro de Êxodo é um livro tão rico, tão maravilhoso, e é um livro que tanto falará e fala aos nossos corações. O primeiro motivo pelo qual devemos mergulhar no livro do Êxodo é porque ele é o principal evento de redenção no Antigo Testamento. Êxodo mostra Deus salvando o povo. Êxodo mostra Deus agindo para salvar. Êxodo mostra Deus trazendo o povo para perto de si. E o primeiro motivo é exatamente esse, é o principal evento de redenção no Antigo Testamento. O segundo motivo, muito importante, pelo qual devemos aprofundar o nosso conhecimento no livro de Êxodo, é porque vai mostrar Deus livrando o seu povo da escravidão do Egito. Deus livrando o seu povo da escravidão do Egito. O terceiro motivo, nós vamos perceber nesses 40 capítulos, que Deus faz uma aliança com o seu povo no Monte Sinai. E aí é muito importante ressaltar o fato de que não é o povo que faz uma aliança com Deus, ao contrário, é Deus quem faz uma aliança com o povo. Daí eu relembro o momento da minha oração em que eu falei, Ele nos amou primeiro. João, da primeira carta, vai dizer que Ele nos amou primeiro, Ele nos procurou, quando estávamos perdidos, Ele nos encontrou, quando estávamos distantes, Ele nos trouxe para frente. E aí o livro de Êxodo vai mostrar um Deus que, ainda que um dia estivéssemos distante dele, Ele nos trouxe para perto. Ainda que em alguns momentos da nossa caminhada o nosso coração esteja distante dele, Ele não desiste de nós, pelo contrário, Ele continua nos trazendo para perto. E o quarto ponto pelo qual nós devemos aprofundar os nossos conhecimentos no livro do Êxodo é que Deus leva o seu povo à terra da promessa. Houve um cristão, teólogo, escritor chamado John Bunyan. E Bunyan escreveu um livro chamado Peregrino, um dos livros mais famosos da tradição cristã. O Peregrino, que inclusive virou até um filme muito chato, diga-se de passagem, né? Muito chato. Mas o livro maravilhoso, que fala de cristão, e John Bunyan, ele deixa claro para nós que nessa terra nós somos peregrinos. Ainda que nós morremos por aqui,
ainda que nós percamos amizades por ideologias políticas, ainda que nós entremos em batalhas que nós nem deveríamos nos preocupar em entrar, como se estivéssemos vivendo aqui na eternidade, a Bíblia vai nos dizer que o nosso reino, o reino do nosso rei, não é desse mundo. Por isso Deus fez para Israel, no livro de Êxodo, a revelação de que Ele prometeu uma terra, e Ele levou esse povo à terra, a terra prometida, e o que significa dizer para nós, que Deus nos prometeu a salvação, e a salvação significa dizer que dentro em breve, nós estaremos com Deus Pai na eternidade, e ainda que possa parecer demorado, Deus vai nos conduzir no devido momento, a presença de Deus, onde gozaremos dela eternamente. E aí quando eu olho para o livro de Êxodo e vejo para esses momentos, eu percebo que o contexto do livro, a gente não sabe muito precisamente, mas foi em algum momento em que houve o auge do Império Egípcio, e o início do livro do Êxodo, ele põe fim ao período bíblico apresentado-nos em Gênesis, chamado período patriarcal, um período de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Êxodo, ele encerra esse período patriarcal e ele traz um novo momento para a vida da igreja, ele traz um novo momento para o povo de Israel. E aí, antes de adentrar precisamente no capítulo 1, eu queria contar para você um pouco da trajetória pela qual desencadeou esse momento em que nós acabamos de ver Faraó, Egito, o povo de Israel crescendo, perseguição. O contexto de Êxodo vai se dar no capítulo 37 do livro de Gênesis. A Bíblia nos diz que houve um tempo, o 12º filho de Jacó, chamado José, o filho mais novo, o filho mais amado de Jacó e sua esposa, um dia Deus dá um sonho para ele. E depois dele receber esse sonho de que o sol e a lua e as estrelas, 11 estrelas, se curvavam, se prostravam diante dele, José ele chega em casa e ele conta o seu sonho para o seu pai, para sua mãe e para os seus irmãos. A Bíblia vai nos dizer que enquanto José contava esse sonho, Gênesis capítulo 37, Jacó guardava no coração, porque Jacó entendia dos mistérios de Deus, mas os seus irmãos sentiam ira de José, e agora Jacó e os irmãos giram para José e perguntam para ele: por acaso nós nos prostraremos diante de você? Por acaso nós te serviremos? Eles então começam a armar agora uma cilada, para que pudessem matar José. José era o mais novo, era o mais menino, e a Bíblia vai nos dizer que José era mais amado de Jacó, a ponto de ter uma túnica, uma vestimenta diferente da vestimenta dos seus irmãos. Os seus irmãos agora inflamados por ira, inflamados por raiva de José contra José, e agora depois de José ter tido esse sonho que não agradou nem um pouco a eles armaram uma situação, levaram José para o deserto, e pensaram de como que eles iam fazer para voltar com uma roupa suja de sangue, dizendo para o pai: pai, ele foi atacado por inimigos e morreu. Só que no meio do plano mirabolante para matar José, eles desistiram. Pegaram então José, jogaram no poço, desistiram. E agora eles viram uma caravana de ismaelitas que estavam vindo, passando pelo deserto. E eles pegaram José e venderam José como escravo. Eles venderam José para os ismaelitas como escravos. O capítulo de número 39 vai nos dizer que agora, depois de comprado pelos ismaelitas, eles chegam até o Egito, e eles participam de uma venda lá, de um leilão, e eles agora vendem José como escravo, e quem compra José é o capitão da guarda do Egito, chamado Potifar, um homem de alta patente no Egito, um homem de grande responsabilidade, um homem que era responsável pela guarda que protegia o faraó. E agora Potifar compra José como escravo. Só que José se destacava. José ele tinha Deus na sua vida. Isso fazia com que onde José passasse ou entrasse, ele fosse abençoado. José agora rapidamente de escravo, ele torna-se um homem importante de Potifar, ganhando a confiança de Potifar. Ainda no capítulo 39 de Gênesis,
Acontece que um determinado dia, Potifar havia saído para trabalhar e José estava em casa, cuidando das coisas que a ele eram devidas. Quando de repente a mulher de Potifar, ela incita ter alguma coisa com José, ela tenta seduzir a José, e mesmo quando não tinha ninguém olhando, José disse: não, eu não posso pecar contra o meu Deus. José então se aparta dela, José então foge. Foi nesse momento que aquela mulher então, ela arma toda uma situação, ela arma uma fake news, atualizando o sermão, ela faz uma fake news e diz para todo mundo: olha, esse rapaz aí me assediou, atualizando ainda mais, esse rapaz atentou o pudor, esse rapaz tentou me estuprar, José tentou me estuprar, e agora Potifar chega em casa, mas com um pouco ainda de respeito por José, ele, ao invés de matar José, que seria uma pena provável para José, ele manda José para a prisão. Agora capítulo 40 de Gênesis, José está na prisão, mas ainda na prisão Deus estava com ele, ainda na prisão Deus estava com ele, e o fato de Deus estar com ele era o suficiente fato para que José também se destacasse na prisão. José tem dois companheiros de cela, um é o copeiro de Faraó que estava preso, e o outro era o padeiro de Faraó que também estava preso. Eles tiveram dois sonhos, ninguém conseguiu desvendar os sonhos dele. Perceba como Deus tem o seu modo de agir, perceba como Deus faz as suas coisas. Eu falei que dois prisioneiros, amigos de cela de José, eram o padeiro e o copeiro. Agora eles têm dois sonhos. José revela os sonhos deles, e chega o alvará de soltura do copeiro. O copeiro vai trabalhar onde? Diretamente com Faraó. Deus tem o modo dele de agir na nossa vida, amém, querido? Mas fato é, Deus está no controle de todas as coisas. Agora o copeiro está com Faraó. Faraó está nervoso, está aflito, angustiado, não consegue dormir. Teve um sonho macabro, teve um sonho esquisito. Sonhou com algumas vacas magras, sonhou com algumas vacas gordas, e chamou os feiticeiros, chamou os magos, chamou os bruxos, e ninguém conseguiu revelar, desvelar aquele sonho. O copeiro agora, enquanto serve o Faraó, ei, lembre-se, o Egito era o grande império da época, era o grande poder da época, Faraó era o homem mais importante do mundo. Agora o copeiro ouve sobre a aflição de Faraó, e ele vem até Faraó com cuidado, porque ele não queria voltar para a prisão, e ele fala: olha, meu senhor, tem um rapaz lá na prisão, eu conheci ele, e ele é poderoso nos mistérios. E agora interessante que o copeiro vai dizer: olha, ele é hebreu, e o Deus dos hebreus é na vida dele, e ele tem sido abençoado por isso. Ei, querido, deixa eu te dizer, nós não somos abençoados por aquilo que fazemos, nós não somos abençoados pela nossa capacidade intelectual, nós não somos abençoados pela força do nosso braço. É claro que existe no mundo uma lei do retorno, é claro. Se você trabalha, você tem. Se você estuda, você passa. Se você corre atrás, você consegue. Mas se Deus disser não vai chegar, não vai chegar. Se Deus disser não vai passar, não vai passar. Se Deus disser não vai alcançar, não vai alcançar. Mas José tinha Deus na sua vida. E aí é muito importante a gente se lembrar que precisamos cada vez mais trazer Deus para perto de nós. E agora o copeiro vira para Faraó e fala assim: olha, Deus é na vida dele, hein? E deixa eu te dizer mais uma coisa: as pessoas querem ver Deus em nós. A gente tem passado 2 semanas aí bombardeados com pastores na mídia, cristãos na mídia. É o padre que desviou não sei quantos milhões, é a pastora do fogo que mandou matar o marido, é o pastor que foi preso porque alimentava um esquema de corrupção no Estado.
A gente tem sido tão bombardeado, e os holofotes agora estão em nós. Ah, mas é pastor. Ah, mas é crente. É óbvio que essa gente não nos representa. É óbvio que é uma gente que a gente não bate palma. É óbvio que são atitudes que nós não aprovamos. Mas intelectualmente o ser humano sem Jesus, ele já tem uma inclinação a dar as costas para Deus. E quando acontecem situações como essa, ainda pioram mais, por isso que o mundo precisa ver Deus em nós. Porque a palavra de Deus precisa entrar no ouvido dessas pessoas, para que o Espírito Santo possa tocar nos corações delas. E agora o copeiro reconhece, olha, Deus é na vida dele. Deus tem abençoado ele. E Faraó agora manda chamar José. E Faraó agora dá uma ordem, dizendo, olha, chama esse menino lá, aqui então, para que ele possa dizer o que está acontecendo. E agora vem José. E agora Faraó conta os sonhos. E diz, olha, se você não revelar o meu sonho, eu vou matar você. E agora José revela o sonho de Faraó, dizendo, olha, o que vai acontecer aí, é que haverá 7 anos de fartura, e depois haverá 7 anos de fome. E você precisa colocar alguém para administrar bem isso daí, para que quando vier o tempo de fome, vocês consigam se manter. E agora Faraó vira para ele e pergunta, o que eu vou colocar? E agora José se torna governador do Egito, o homem mais importante do Egito. E agora nós estamos em Gênesis capítulo 41, quando José interpreta o sonho de Faraó, e se torna o homem mais importante do Egito depois de Faraó. Gente, perceba como Deus tem o seu modo de agir na nossa vida. Perceba como aquilo que às vezes aparentemente para nós parece que está fora do controle, permanece no controle de Deus. Aquilo que às vezes nós achamos que está dando errado, Deus está permitindo a gente achar que está dando errado, para que ali na frente Ele faça dar certo, da vontade dEle, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Deus é Deus na sua forma de agir, Deus é Deus na sua forma de fazer, Deus é Deus no seu modo de operar, Deus é Deus. Nós não entendemos a forma de Deus fazer, mas o fato é, Deus está sempre fazendo algo para glorificar o nome dEle, e a gente precisa entender que Deus não perde o controle de absolutamente nada. E agora José não imaginava sair da condição de escravo para se tornar o governador do Egito. E aí nós entramos no capítulo 42. Houve fome na terra, e Jacó manda os seus filhos irem até o Egito comprar os alimentos. Capítulo 43. Os irmãos de José voltam ao Egito, e agora José os recebe bem. José trata eles como hóspedes, mas ainda não havia se revelado para eles. Eles chegaram até o Egito, eles conversaram com José, falaram com José, mas José era muito menino quando foi vendido por eles. E agora eles não reconheceram José, mas José os reconheceu. E agora na segunda vinda deles para o Egito, José os recebe, hospeda eles. Capítulo 44, eles têm que voltar para a sua terra. Abraão os está esperando, Jacó os está esperando. E agora José sabia que talvez eles não voltariam mais. Então José arma uma situação para mantê-los presos lá. Coloca então uma caneca de ouro na bolsa de Judá, e percebe que está faltando alguma coisa ali, e os guardas vão revistar e percebem que estava na bolsa de Judá, e agora todos ficam presos. Que absurdo, eu estou ajudando vocês querem me roubar. José então permite que os seus irmãos voltem, mas Judá fica preso. Agora capítulo 44 ainda, Judá fica como prisioneiro e começa a fazer a sua defesa.
Capítulo 45, eles voltam para buscar Judá. José se revela aos seus irmãos, fala para Faraó que tinha irmãos. No capítulo 46 de Gênesis, Jacó e toda a sua família descem para o Egito. Jacó e José se encontram, Jacó chora de emoção, porque não imaginava que depois de tantos anos o seu filho amado ainda estivera vivo. Capítulo 47, Jacó é apresentado a Faraó. Capítulo 48, 49, Jacó adoece, abençoa os seus filhos e morre. Capítulo 50, José perdoa seus irmãos, abençoa os seus irmãos e morre com 110 anos. E é esse momento que começa toda a problemática. Porque quando José se torna governador e permite que os seus irmãos e Jacó e a sua família desçam para morar no Egito, o faraó que até então reinava e imperava no Egito, ele era simpático a José. Afinal de contas, José era o governador daquela nação. Afinal de contas, José era quem governava, José era quem fazia as coisas dar certo. Então tudo que José fazia, ele abençoava, ele selava, ele autenticava. Agora José morreu, os seus irmãos morreram, e o novo faraó não conhecia José, e percebe que a nação de Israel cresceu muito, se multiplicou, eles estão numerosos. E agora o novo faraó reúne o povo egípcio e fala para ele o seguinte: olha, Israel cresceu muito, e pode ser que eles se juntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e vençam-nos. Os egípcios concordaram, e agora Faraó assinou um decreto ordenando para que as parteiras das hebreias, que eram duas, elas atentassem, e todo filho de hebreu que fosse homem, elas deveriam matar. As meninas não, mas os homens elas deveriam matar. E aí perceba uma coisa, querido, a Bíblia vai nos dizer que elas temeram ao Senhor. Diante da lei de Faraó, diante da imposição de Faraó, elas temeram ao Senhor. Ora, lembrem-se que eu falei anteriormente que Faraó, ele era o homem mais poderoso do mundo. Ele era o homem que mandava e desmandava. Ele era o homem que comprava, que pagava. Ele era o homem que tirava. Ele era o homem que mandava acontecer. Ele era o homem que mandava fazer, mandava desfazer. E agora ele deu uma ordem. Quem ousaria temer a ordem de Faraó? Quem ousaria colidir com tamanha onipotência? Quem ousaria dizer não para ele? Quem ousaria desobedecer à vontade dele, à ordem dele? Mas a Bíblia diz que as parteiras temeram ao Senhor e por isso desobedeceram a Faraó. Gente, não existe ninguém mais poderoso que o nosso Deus. Não existe ninguém que tem mais poder que o nosso Deus. Não existe poder na terra que não seja constituído pelo nosso Deus. Portanto, ainda que leis se levantem, ainda que autoridades se levantem, ainda que ordens se levantem, a igreja de Deus não vai parar nunca, porque Deus é o Senhor da igreja. E aí o que fica de muito importante para nós, é que as parteiras elas temeram ao Senhor, elas obedeceram ao Senhor. E o verso de número 15 vai dizer: o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servides de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito.
antes deixaram os meninos viver. As parteiras deixam muito claro para a gente, que quando tememos ao Senhor, quando obedecemos ao Senhor, nós trazemos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Quando obedecemos ao Senhor, nós estamos próximos de Deus. Quando obedecemos ao Senhor, Deus traz para nós contentamento. E aí o capítulo 1 de Êxodo demonstra exatamente a recompensa da desobediência e a recompensa da obediência. Porque tudo começou porque os irmãos de José tiveram inveja dele. Todo esse problema começou porque os irmãos de José venderam ele. Toda essa situação dramática começou porque eles do coração invejaram ele. E aí desobedeceram. E aí a gente precisa trazer à tona, e hoje pela manhã eu ouvi isso e acho importante. A gente precisa trazer à tona, nesse tempo que estamos vivendo, a doutrina da providência. Deus é providenciador. Não existe na nossa vida acaso. Não existe na nossa vida um por acaso. Nós não temos por acasos, ainda que tenhamos liberdade humana de agir restrita segundo a permissividade de Deus, mas Deus está providenciando absolutamente tudo. E Deus sabia exatamente que venderiam José, José seria preso, José seria escravo, mas José se tornaria o governador do Egito, porque Deus tinha uma obra redentora para fazer no seu povo. Agora as parteiras temem, e o temor é o princípio da sabedoria, e o temor nos aproxima de Deus, e o temor nos aproxima da vontade de Deus. E meu irmão, quer ter uma vida próspera, quer ter uma vida abençoada, quer ter uma vida feliz, obedeça ao Senhor. Mas pastor, você pregou um tempo atrás em Jonas e disse que nem sempre fazer a vontade de Deus vai nos gerar contentamento. Nem sempre fazer a vontade de Deus vai nos gerar alegria. Sim, é verdade. Porque Jonas fez a vontade de Deus, foi exitoso naquilo que Deus mandou, e no final ele estava chateado com Deus, porque Deus falou que ia fazer aquilo que ele fez, salvou o povo. Só que a grande diferença é que encontramos alegria na vontade de Deus quando o nosso coração está em Deus. Quando nós entendemos que a vontade de Deus para a nossa vida é o que deve prevalecer. E eu não estou dizendo aqui que viver a vontade de Deus é algo muito fácil, é algo muito legal, é algo muito bacana. Tem hora que vivemos a vontade de Deus, é muito sacrifício para nós. Porque temos uma humanidade adâmica, temos uma natureza adâmica, temos uma vontade, temos ídolos no coração. Mas agora essas parteiras deixam claro para nós que quando Deus tem um plano, pode se levantar quem for, mas absolutamente nada pode frustrar os planos de Deus. Faraó disse: olha, todos os meninos podem matar, mas as parteiras temeram ao Senhor, porque a partir daquele momento, Deus iria trazer uma grande obra de libertação para a sua nação. Versículo de número 20 diz assim, acompanha comigo: e Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Ei, gente, olha isso. Quanto mais Faraó perseguia o povo, mais o povo crescia. Quanto mais Faraó agia com tirania contra o povo, mais o povo crescia. Quanto mais Faraó oprimia o povo, mais o povo crescia. Sabe por quê? Porque Deus estava com eles. E aí perdoe-me ser repetitivo, prolixo nessa noite, de tanto falar, mas Deus estava com eles.
É porque se queremos ter uma vida de êxito, o êxito é pelo fato de que Deus estava com eles. Faraó oprimia, eles cresciam, porque Deus estava com eles. Faraó agia de tirania, e eles cresciam, porque Deus estava com eles. Quer enfrentar as adversidades desse tempo? Que Deus esteja contigo. Quer enfrentar as aflições do casamento? Que Deus esteja conosco. Quer enfrentar o tempo difícil? Traga Deus para a tua vida. Porque quando Deus está conosco, ainda que perseguições se levantem, ainda que momentos ruins apareçam, olha que diz o verso 20: e Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. 21, e porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu famílias. Quando tememos e obedecemos ao Senhor, e colocamos Deus na frente das coisas, Deus faz coisas que talvez nós nem conseguimos imaginar. Aquelas parteiras jamais imaginariam que teriam filhos, família. Nem podiam. Mas a Bíblia diz que porque elas temeram a Deus, Deus as abençoou e deu a elas família. E deu a elas filhos. E aí eu queria abrir a nossa série de hoje, dizendo para você o seguinte: quando nós obedecemos, a gente encontra graça, amor, favor. Quando nós desobedecemos, nós encontramos angústia, aflição e sofrimento. Por causa de atitudes de desobediência, a nação de Israel foi oprimida pelos egípcios. Tem decisões na nossa vida que não fazem somente a nós sofrer. Tem decisões que tomamos que faz com que outros sofram por causa das nossas decisões equivocadas, precipitadas, erradas, desobedientes. E digo desobedientes às vezes não apenas contra a palavra, mas desobediente aos nossos princípios, desobediente aos nossos valores. Toda desobediência gera consequência, e toda consequência de desobediência é uma consequência dolorosa. A gente percebe isso relatado na experiência de Jonas. Jonas recebe o chamado de Deus, ele foge para Tarsis, entra no barco, e quem é que começa a perder as coisas por causa da desobediência de Jonas? A tripulação que estava no barco, o dono do barco, porque tiveram que jogar as mercadorias no mar. As nossas desobediências geram angústias ao outro. As nossas desobediências geram aflições ao outro, geram dor ao outro. A desobediência, o resultado vai ser angústia, sofrimento e aflição. Mas na obediência encontramos favor e graça. E percebemos que não temos condição. Mas percebemos também que Deus tem um plano. Percebemos também que Deus tem um propósito. E percebemos também que Deus está no controle. Ora, como podemos imaginar que Deus perdeu o controle? E aí quando eu olho para o capítulo 1 de Êxodo, eu percebo que tem horas que nós não conseguimos entender. Mas Deus não perde o controle em momento nenhum, de absolutamente tempo nenhum, em toda a história da humanidade. Deus é o Senhor da história. E aí eu queria encerrar
falando para você hoje que está aqui com o coração aflito, falando para você que está aqui hoje com o coração angustiado, seja por um momento de vida que você está passando, seja por uma dificuldade, um tempo difícil que você está vivendo. Talvez você se encontre hoje num cativeiro da sua existência, cativeiro na tua própria alma. Talvez você esteja aprisionado em si. Talvez você esteja aprisionado nos seus conflitos familiares. Talvez você esteja aqui hoje, acompanhando aqui hoje, esteja aprisionado nos seus conflitos internos, interiores. E já não tem nem mais força de ver que Deus está no controle. Tem hora que a gente esquece que Deus está no controle. Tem hora que para mim, estou dizendo de você, não estou dizendo de mim. Tem hora que para mim é difícil ver que Deus está no controle. Tem hora que na nossa vida nós passamos algumas coisas que a gente pensa assim, caramba, aonde que Deus está? Talvez vocês, graças a Deus, não tenham passado por esse momento, mas eu passo. Mas é nesses momentos que o Espírito Santo vem ao nosso coração, enchendo-nos de uma paz e de uma força que nós não conseguimos explicar, e diz para nós, olha, eu estou contigo. E às vezes Deus usa pessoas para nos fazer caminhar, e às vezes Deus usa pessoas para nos surpreender. E quando eu olho para o capítulo 1 do livro de Êxodo, eu vejo que Deus começa uma grande história, porque Ele é o Senhor da história, Ele é o autor da história, Ele é o consumador da história, Ele é o personagem principal da história. Tem um pessoal aí que lê Augusto Cury, e acha que é teólogo. Nada contra você ler Augusto Cury não, gente, pelo amor de Deus. Mas o Augusto Cury, ele tem uma fala nos seus livros, que os seus livros, o único livro legal foi Vendedor de Sonho, que fizeram um filme também, foi uma porcaria. Mas no livro, depois ele repete isso em outros livros, e ele sempre fala assim, se torne o personagem principal da sua existência, se torne o personagem principal da sua história. Na história da existência, você é o personagem principal. O personagem principal da história é o próprio Deus. O Evangelho é sobre Deus, não é sobre nós. É sobre um Deus que nos alcançou, e sobre um Deus que tem uma história para cada um de nós. E aí talvez a tua história hoje esteja num momento, num nível, num enredo que você não está conseguindo entender, ou está numa trajetória que você não está curtindo muito assistir. Mas não se esqueça, Deus está no controle de todas as coisas. E eu queria orar pelo teu coração nessa noite. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vocês vão ver nos próximos domingos que Deus começa, a partir do capítulo 1, desenvolver uma grande história para a nação de Israel. Nós somos o Israel de Deus, gente. Nós somos um povo que Deus resolveu amar. E aí tem hora que as coisas fogem do nosso controle. E tem hora que a gente se encontra angustiado, aflito, abatido. Tem hora que a gente não sabe o que fazer. Tem hora que a gente não sabe como fazer. Mas na semana que vem vocês vão perceber que a aflição de Israel chegou a Deus. Deus não é um Deus inerte à nossa dor. Deus não é um Deus inerte à tua aflição, entende isso? Inerte é uma pessoa que fica parada, imóvel, que não sente. Não, Deus não fica inerte, não, Deus sente com você. Deus é um Deus compassivo,
E a compaixão de Deus significa dizer que Deus nos traz para perto. Traz para perto. Traz para perto. Sabe por quê? Só pelo fato de que Ele é o dono da história. Talvez você está aqui hoje, mas você está com meia dúzia de interrogações na sua mente, no seu coração. Em nome de Jesus, hoje você traga Deus para perto. Eu não estou dizendo que Deus não esteja perto, não estou dizendo que você seja um mau cristão, não é isso não, não é isso. Mas eu estou dizendo que a gente precisa aprender a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Tem gente ansiosa aí? Só eu, né? Feche os seus olhos e vamos orar. Gessé, vem cá, por favor, fazer essa oração. Aí na sua casa também. Feche os seus olhos, vamos orar com a gente. Jesus, como é bom, Senhor, ouvir Tua palavra de modo eficaz, verdadeira, Senhor. Toma meu amigo no nome de Jesus também, Pai. Que isso sirva também, Senhor, para os seus olhos, seus ouvidos também, Senhor, porque eu sei quando ele prega, o Senhor também cura seu coração, cura sua mente, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor tem dado ao meu amigo, Senhor, para a gente comer essa noite. Foi muito especial, Senhor, recebemos Tua palavra essa noite, Senhor. Acalma o nosso coração.